Olá, queridos, eu sou o pastor Éder Moreira e desejo que a graça e a paz estejam em seu coração. Obrigado por assistir esse vídeo. Em minhas mãos, eu tenho a minha mais nova obra literária que o Espírito Santo me permitiu escrever. O tema do livro é Coração em Chamas, Reflexões sobre Avivamento. Esse livro tem sido um instrumento de Deus para abençoar e despertar vidas Brasil afora. E nós estamos com uma hiper mega promoção. Você deseja ganhar esse livro, o e-book desse livro, gratuitamente? Então é só seguir os passos. Entre no meu perfil do Instagram, clique em seguir e mande o seu e-mail via direct. E você vai receber no seu e-mail o e-book desse livro, Coração em Chamas, Reflexões sobre Avivamento. É gratuito, é só seguir os passos. Olá, queridos, eu sou o pastor Éder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus estejam em seu coração. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, participe conosco, ative as notificações para que toda semana você receba aí um vídeo novo que irá edificar a sua vida. Eu tenho certeza que você será abençoado. Se possível, compartilhe também nas suas redes sociais. Além disso, se você desejar nos seguir nas nossas redes sociais, está aqui abaixo do vídeo, você pode clicar e nos seguir, nos acompanhar. Eu tenho o desejo que o nosso ministério seja frutífero de alguma forma em sua vida espiritual. Amém? Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. Um tema que surgiu no meu coração. As características de um homem de Deus. Quais seriam as características, mediante a Bíblia Sagrada, de um homem de Deus? Nós sabemos que no atual cenário que nós vivemos na igreja, nem todos servem para ser um referencial. E é preciso tomar muito cuidado em quem nós tomamos como exemplo ou como referência para a nossa vida. Você entra nas redes sociais e hoje você encontra inúmeros influencers que a todo momento desejam influenciar a minha conduta, a sua conduta, a nossa conduta, nossa forma de ser, de falar, de se vestir, de agir. Na realidade, nós vivemos no século XXI, na igreja odierna, uma crise de homens de Deus. Está cada vez mais difícil encontrar uma figura onde nós possamos realmente nos espelhar. Falta homem e mulher de Deus que possam se posicionar como uma influência positiva nesta geração. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Poucas pessoas podem se colocar nessa condição de modelo, de padrão a ser seguido. Mas afinal, o que a Bíblia diz sobre as características de um homem de Deus? Essas características, elas farão com que uma pessoa seja distinguida das demais. A Bíblia fala sobre algumas características que destoam um homem de Deus do contexto na qual ele está inserido. Quais seriam elas? Em primeiro lugar, todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem como característica a humildade. O próprio Jesus disse em Mateus, no capítulo 11, o versículo 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade é uma característica que distingue um homem de Deus. Eu me lembro de uma vez em que eu estava com um grande homem de Deus, conhecido no cenário nacional e internacional, um grande pregador, e eu perguntei a ele, pastor, o senhor tem noção da envergadura do seu ministério? E para minha surpresa, aquele homem abaixou a cabeça, ficou constrangido com a minha pergunta e me disse, não, pastor Éder, Deus oculta essas coisas da gente. Aquilo me marcou profundamente, porque aquele homem tinha todas as razões para se jactanciar, se envaidecer pela dimensão profética do seu ministério, mas em contrapartida, não, ele manteve o seu coração humilde, porque de fato todo homem de Deus tem o seu coração humilde. Essa é uma característica dos homens e das mulheres de Deus.
Eu acho interessante que humildade é diferente de humilhação. Humilhação é quando alguém te dá uma rasteira, pisa no seu pescoço e te coloca na lona. Humildade é quando você voluntariamente se abaixa e se rebaixa. Poucas pessoas estão dispostas a isso. O apóstolo Paulo disse na carta aos Filipenses: cada um considere o seu próximo superior a si mesmo. Você tem um coração humilde? Em segundo lugar, a segunda característica de um homem de Deus é a mansidão. Jesus também disse: aprendei de mim que sou manso. Não confunda mansidão com qualquer outra coisa. Ser manso significa ter um coração gentil, amável. Não confunda mansidão com ser bobo, com ser besta. Porque mansidão é ter um coração amoroso. A Bíblia diz sobre Moisés, em Números capítulo 12, o versículo 3, que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Sabe o que é mansidão? Mansidão é todo mundo esperar à sua volta um sentimento de vingança e você amar os seus inimigos. É ter um coração gentil. Todo homem de Deus tem um coração manso. Eu tenho algumas referências de mansidão, mas a maior referência que eu tenho de mansidão é o meu pai. Chegou um determinado momento no seu ministério que muitas pessoas esperavam que ele tomasse uma atitude de vingança ou de revide, e ele decidiu amar. Ele decidiu exercer a misericórdia no seu coração. Isso é mansidão. Em terceiro lugar, todo homem de Deus tem como característica uma vida de oração. A vida dos grandes homens no decorrer da história é caracterizada pela oração. A Bíblia diz em Lucas 6, versículo 12, que Jesus passou a noite inteira em oração antes de escolher os seus discípulos. Jesus era um homem de oração. Eu poderia citar aqui grandes homens da história, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, Moody. Eu poderia citar aqui Charles Finney, eu poderia citar John Hyde, John Wesley, George Whitefield. Todos esses homens tinham em comum uma vida devota no altar da oração. Duvide bastante de homens que se dizem de Deus, mas que não têm vida no altar da oração. Poucas pessoas querem ser homens e mulheres de Deus, porque para ser homem e mulher de Deus é necessário passar no lugar secreto e deixar Deus lapidar e moldar a nossa vida ali quando ninguém está vendo. Nós estamos hoje buscando os holofotes. Poucas pessoas querem gastar tempo no quarto da solidão com Deus, ali de joelhos, a sós com o Senhor. Você quer conhecer um homem de Deus? Não é pelos títulos, nem os diplomas que estão afigurados na parede. Um homem de Deus é conhecido por ter uma vida de oração. Em quarto lugar, todo homem de Deus tem como característica a santidade. A Bíblia diz em 2 Reis, no capítulo de número 4, o versículo 9, que Eliseu, ele foi conhecido como um homem santo. Aquela mulher que estava conversando com o seu marido, ela disse: este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Homens de Deus são conhecidos por sua vida de santidade. Certa feita eu ouvi uma pessoa dizer sobre a filha de Russell Shedd, que ela mencionou a seguinte frase: eu só sei que o meu pai pecava porque ele era homem, mas eu nunca vi o meu pai pecar. Olha que profundidade. É interessante que nós venhamos praticar esse estilo de vida santo, consagrado a Deus, uma vida abalizada na justiça, na ética, na moral, procurando viver em consagração de acordo com os princípios da palavra de Deus, fugindo realmente da aparência do mal. Você quer conhecer um homem de Deus? Não é pelo fato dele orar, profetizar, pregar de forma eloquente, ter um arcabouço teológico, ter uma profundidade bíblica. Não, um homem de Deus é conhecido por sua vida de santidade. Em quinto lugar, uma outra característica de um homem de Deus é que todo homem de Deus é cheio do Espírito Santo.
A Bíblia diz em Atos 10, 38, uma característica dos homens de Deus é que eles são cheios do Espírito Santo. Um homem que realmente, uma mulher que realmente é uma pessoa usada, instrumentalizada por Deus, ela está na dimensão do Espírito. Ela está na liderança do Espírito. É o Espírito que conduz, que guia aquela pessoa. Eu pergunto a você, você tem deixado o Espírito Santo ser o seu guia? O apóstolo Paulo disse em Gálatas que se nós somos guiados pelo Espírito, jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Em sexto lugar, outra característica de um homem de Deus, caráter. Quando eu falo de caráter, eu falo do fruto gerado pelo Espírito. Gálatas 5:22 vai listar os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, com diversas acepções, um único fruto com diversos gomos. Eu poderia dizer aqui, um homem de Deus, ele tem um caráter cujo fruto do Espírito é expressado. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, o caráter. Quando você vê um irmão, uma irmã que tem o fruto do Espírito, que tem um caráter ilibado, cujo ministério não está provocando escândalo e nem pode ser censurado, saiba que diante de você está um homem e uma mulher de Deus. E nós vivemos uma crise de caráter hoje. Sétimo lugar, todo homem de Deus tem como característica frutos na obra. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, que todos aqueles que estão ligados em Cristo darão muitos frutos. Um homem de Deus, ele frutifica na obra do Senhor. Aonde ele é colocado, aonde ele é plantado, ele frutifica para a obra de Deus. Ele gera frutos. Em oitavo lugar, todo homem de Deus ama a palavra. A Bíblia diz no Salmo 119, verso 97, sobre o amor à palavra. Todo homem de Deus é apaixonado pelas Escrituras. Você ama a palavra de Deus? Eu duvido bastante de homens e de mulheres que se dizem de Deus, mas que não têm compromisso nenhum com a escola dominical, que não frequentam culto de ensino. Aqui na nossa igreja, na Catedral de Igarapava, nós chamamos de culto do tutano. Uma mulher, um homem de Deus tem compromisso com a palavra. Ama, estima e valoriza a palavra. Uma pessoa que realmente é de Deus, ela está compromissada com a palavra, na leitura diária, em compreender, em estudar a palavra, em meditar. Um homem de Deus está sempre evoluindo no conhecimento da palavra de Deus. Em nono lugar, todo homem de Deus também tem como característica uma vida de jejum. A Bíblia diz em Atos 13, versículo 2, ela mostra ali, o texto relata, uma lista de homens de Deus, de profetas e mestres, doutores, que atuavam na igreja em Antioquia. E a Bíblia diz que eles jejuavam ao Senhor, servindo ao Senhor com seus jejuns em consagração. Todo homem de Deus tem uma vida devota através do jejum. Uma vida em que a carne não fala mais alto do que o Espírito. Em décimo lugar, todo homem de Deus tem como característica um bom testemunho. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4:12 que Paulo estimulando Timóteo dizendo, olha, tenha um bom testemunho. Todo homem de Deus tem bom testemunho na cidade que ele é inserido, na família a qual ele pertence, os amigos que o cercam. O que dizem a seu respeito? Será que diante dessas características são todas as pessoas que nós podemos tomar como referência? É por isso que eu estou dizendo, há uma crise de homens de Deus. Está faltando homens e mulheres de Deus no cenário nacional. E eu quero profetizar que você será levantado por Deus com essas características, com bom testemunho, para ser uma influência positiva nesta geração. Por último, todo homem de Deus é conhecido por sua fidelidade. Uma das características dos homens de Deus é que eles são fiéis. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, que todo homem, todo dispenseiro precisa ser achado fiel.
eu quero dizer a você, essas 11 características que eu citei, elas formatam um homem de Deus. Eu escolhi algumas características que a Bíblia menciona. E eu quero dizer a você, essas características precisam estar impregnadas na sua, na minha, na nossa vida. Eu creio piamente que Deus está levantando uma geração da qual eu e você fazemos parte para realmente fazer a diferença. Mas para isso, que nós possamos ser homens de Deus. E que essa geração possa ver em mim e em você um reflexo da glória de Deus. Que Deus te abençoe.